Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 26 de setembro de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Lampadário Espírita, pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, é denominada Turbação Espiritual. E Joana de Ângeles nos diz: o problema é de iluminação interior, estrada ao abandono, acidente à vista, jardim em desprezo, vitória da erva daninha, enguiço na máquina, desarranjo na tarefa, precipitação no exame, conclusão errada na observação. A questão da perturbação espiritual decorre do comportamento que se mantém durante a vilegiatura carnal. A morte, em razão disso, resulta da vida a que o homem se impõe. Turbados, há muitos, durante a vida física, limitados que se encontram por impositivos da reencarnação. Herdeiro de si mesmo, o espírito faz o legado das conquistas e prejuízos de uma existência para outra, eliminando ou adicionando forças que decorrem das ações executadas. Turbados também há os que, vinculados ao erro e à irresponsabilidade, despertam além da morte, surpreendidos pela vida. Todos, porém, em perturbação de longo curso. Da mesma forma que variam as conquistas no plano da inteligência e que cada personalidade se apresenta revestida da gama dos fatores que a produziram, a desencarnação propicia a cada espírito a paisagem que vitalizou pelo pensamento, palavras e atos que precederam ao fenômeno da morte. Os condicionamentos físicos e psicológicos do dia a dia, incorporados ao painel mental de cada criatura, prosseguem inalterados, mesmo quando se rompem os liames da matéria através da desencarnação. A morte se traduz como uma mudança vibratória que ocorre entre dois estados da vida, físico e fluídico. Através dela, se prossegue como se é. Nem deslumbramento cerúleo, nem estarrecimento infernal de surpresa. Os fantasmas ameaçadores da paz e os anjos propiciatórios da felicidade jazem latentes em cada transeunte que vence a barreira seletiva da desencarnação. Quem dispõe de uma lâmpada acesa para a noite consegue jornadear com segurança em relação ao caminho. Aqueles que se fixaram nas baixas sensações e se deixaram emanar as construções celulares do organismo somático padecem em perturbação, enquanto durem as próprias ideoplastias que alimentaram anos a fio. Oscila, portanto, o tempo da perturbação pós-mortem na razão direta do refazimento e da lucidez dos sofredores desencarnados. Quando essa lucidez não ocorre e o processo de perturbação prossegue, a divina sabedoria, utilizando-se do abençoado pórtico da reencarnação, conduz de volta à Terra o espírito desajustado, sem que este o perceba, para que no aconchego de nova experiência física recomece a aprendizagem, esqueça a aflição e avance na direção do futuro. Fixemos desse modo na mente as imperiosas diretrizes da vida espiritual, cogitando sobre as nossas responsabilidades de homens inteligentes
em trânsito pelo corpo físico, estabelecendo base de ação edificante para que a desencarnação não nos surpreenda na condição de imprevidentes ou parvos, iludidos ou perturbados. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Olá, irmãos, frequentadores e todos aqueles que nos acompanham através da rádio da TV Abel, através da internet. Hoje nós vamos examinar, no estudo do Livro dos Espíritos, as questões 149 a 153. Elas estão na parte segunda, do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, no capítulo 3, intitulado Da Volta do Espírito Extinto à Vida Corpórea à Vida Espiritual. O item é A Alma Após a Morte, Sua Individualidade, Vida Eterna. Então vamos lá, as questões de hoje. Bom, antes da gente ir para as questões propriamente ditas, é necessário fazermos aí uma introdução. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é Deus? E o Espírito de Verdade responde: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, inteligência suprema e que foi o princípio, né? A causa primária, aquele que criou tudo. E aí nós temos uma célula. Como é difícil para a gente falar do universo como um todo, né? Vamos falar de uma célulazinha que pertence a esse universo. Então, nós temos aí, não é uma fotografia, é uma representação gráfica, mas uma representação gráfica baseada em ressonância magnética, raio-x, né? Exames que foram feitos, microscopia eletrônica, com o intuito de material para estudo, né? Para formação de médicos, de profissionais da área de biomedicina. É um modelo 3D complexo, né? Feito aí por um animador gráfico e um professor, né, da área de biomedicina, resolveram montar para ser um facilitador. E só de olhar assim a gente já pode ver a complexidade disso. Isso aí é uma parafernália eletrônica, bioeletrônica, né? E, na realidade, isso aí é uma micro-usina, né, que realiza um trabalho não micro, mas grandioso, né, que é a transformação, recebe matéria e transforma isso em energia. Enfim, cada área específica tem uma função. Olha, só de olhar aqui, eu não sou um estudioso, né, de biologia e fui um bom aluno, mas você, só de olhar, já dá para ver a complexidade disso aí, né? Estudos já foram realizados para calcular, né, a probabilidade de uma célula dessa, na realidade uma usina de força desse tamanho, ter sido criada por acaso. Não é nenhuma. Né, em anos de evolução, nenhuma. Nem que desde a criação do universo, nenhuma. Não tem condições. Né? Todos os indícios é que isso aí isso aí foi criado por alguém, né? Algo criou isso aí. E você vê a assinatura do artista pela obra, né? Quanto mais complexa é a criatura, mais complexo é o criador, né? O autor dessa obra. Acaso? Será que o acaso criou isso? No nível que nós estamos hoje de informação, de conhecimento, é impossível acreditar que você nasceu do nada, da natureza, né? Não era nada e de repente, puf, começaram a surgir esses elementos aí, se agregaram, começaram a fazer, né, uma série de coisas. Impossível.
Mas vamos continuar. Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, faz um resumo dos principais pontos da doutrina transmitida pelos Espíritos. Nós trazemos alguns desses pontos que estão diretamente ligados aí ao nosso estudo da noite de hoje. Então começa com Deus, né? E nos traz os atributos da divindade. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Né? Então, cada item dessas necessidades da divindade para ele ser um Deus, é necessário que ele tenha esses atributos, né? Que ele seja eterno, que seja único, que seja imutável, senão, se ele não for imutável, ele vai sofrer transformações e o universo que ele criou não vai ter sustentação, enfim. Criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isso é, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Há no homem, portanto, três coisas: o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo princípio vital. Então tem uma matéria, mas essa matéria é uma matéria animada por um princípio vital. A alma, ou ser material, que é o espírito que está encarnado no corpo, e o laço, que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre matéria e o espírito, que é o perispírito. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova existência material. Após um lapso de tempo, mais ou menos longo, o que chamamos de erraticidade, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Então, espírito errante é aquele que vive na erraticidade, né, que é um período onde ele está ali se preparando para o seu reencarne. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. E aí, já na questão 3.4, o Kardec indagou: o que é alma? E eles responderam que a alma é o espírito encarnado e que antes de encarnar era espírito, sendo, portanto, a mesma coisa. Então, a alma, Kardec utilizou esse vocábulo alma, que já existia, para justamente identificar o espírito encarnado. Então, alma e espírito são a mesma coisa. Informo ainda que antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Pois bem, examinemos agora as indagações de Kardec nas questões do estudo de hoje. E a primeira questão é a questão 149. Que sucede à alma no instante da morte? O que acontece com o espírito, né, no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então, aquele espírito que temporariamente estava preso a um corpo, né, e por uma questão semântica, usou-se essa palavra alma para diferenciar do espírito sem o invólucro carnal, ele volta de onde ele sempre havia estado, né? Desligados
do corpo material pela morte, o que vai acontecer? Nós voltamos, né, a ser espíritos, né? Retornamos, somos nós mesmos, nós só retornamos ao mundo verdadeiro, de onde saímos para encarnar, né, na Terra, com o propósito de purificar-nos, de nos esclarecermos. Né? É uma escolinha e a gente tirou o uniforme e a gente volta para casa. É isso. Questão seguinte é a 150. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Isso é muito importante, essa questão. Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? E aí um desdobramento. Como comprova a alma a sua individualidade uma vez que não tem mais corpo material? Boa essa, né? E eles respondem, continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, ou seja, o seu perispírito. Então, aquele outro elemento que nós vimos lá no começo, que são 3, né? O corpo, o espírito e algo intermediário que se chamou perispírito, que é matéria ainda, mas é uma matéria rarefeita, quintessenciada, mais leve, e através desse, vamos chamar assim, uma duplicata, né, nossa, que nós nos identificamos, né, através justamente desse perispírito, que nós vamos guardar essa aparência, se assim o desejarmos, né, porque o perispírito ele é plástico e ele é moldável pelo pensamento. Então, posso me apresentar como eu quiser. Tem espíritos que se apresentam, apesar de ter tido o Emmanuel, por exemplo, várias encarnações, ele gosta de se apresentar de uma determinada maneira, que lembra, né, um cidadão romano, né, assim que ele gosta de se apresentar, né, com trajes daquela época e com aparência daquela época. Então, isso aí vai de cada um, vai de espírito para espírito. Né? Claro que vai depender também do grau que eu esteja. Né? Tem espíritos que já têm um certo conhecimento que eles podem moldar. Tem outros espíritos mais ignorantes, ou espíritos recém-libertos, que ainda não estão plenamente adaptados, né, com condições de moldar. Né? Tem espíritos que se deixam também moldar, né, por outros espíritos, como é o caso, né, aquele caso do André Luiz. Agora não me recordo bem o nome do personagem, mas assim, Gregório no livro Libertação, que julgando lá uma mãe que havia cometido uma série de coisas, ele através da hipnose, aquele espírito com a consciência culpada se transforma numa loba. Né? Ele fala, és uma loba, repete isso, e hipnoticamente aquela pessoa se transforma. Né? Então, existe isso também, o perispírito ele é plástico, moldável, não só pela ação direta do indivíduo, mas pode ter também a ajuda, né, de outras inteligências, ou ajudas, ou intromissão de outras inteligências. Bom, e nós vamos então para mais um desdobramento da 150, que é a 150b. A alma nada leva consigo deste mundo? Olha o que eles respondem. Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. Futilidade. Nós deixamos as futilidades, a gente se esforça, né, para conquistar tantas coisas, gastamos a nossa energia, né, na manutenção dessas coisas que conquistamos, não dividimos, guardamos ali e
vai embora, tem que deixar tudo aí, né? Tem uma frase que volta e meia ela aparece, né? Já tinha escutado essa frase de uma maneira um pouco diferente, e ela está de novo aí, né? Na internet. A vida é estranha, viemos sem nada e lutamos por tudo, e no final deixamos tudo e saímos sem nada. E realmente é isso aí. A gente luta por tudo, né, material, e deixamos isso aí. A gente só leva realmente as nossas conquistas espirituais, né? No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, nós vemos essa passagem de Mateus, né, no Sermão da Montanha, onde o Cristo falou: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também o vosso coração, né? Então, onde estiver o meu tesouro, né, e tesouro, né, do antigo, do grego, né, significa lugar de guarda de bens ou depósito de coisas valiosas. Então, onde eu guardo minhas coisas valiosas, ali estará o meu coração. Se as coisas valiosas para mim são as coisas materiais, é ali que vai estar o meu coração. É ali onde vai estar a minha energia, o meu pensamento, né, o meu estágio, né, de ser atrasado, né, porque eu só me preocupei, o meu tesouro, né, toda a minha energia, né, todo o meu pensamento foi para ali, para coisas materiais que eu vou ter que deixar aqui, né? Então, o que eu aproveitei? O que eu vou aproveitar desse tesouro, né? Então, mais uma vez, para a gente refletir. É claro, né, o Espiritismo ele não prega, né, assim como o Evangelho também, né, já não havia pregado, que você viva uma vida, não é, de mendigo, onde você, não ligo para bens materiais, não preciso disso, não preciso de roupa, de comer. Claro que precisa, né? É até um erro, né, a gente agir dessa maneira. Nós temos, sim, nós precisamos, nós vivemos, né, no mundo material, nós somos alunos envergando um uniforme, a gente tem que cuidar bem desse uniforme, né, que nós temos. O problema é eu achar que é só isso. Esse que é o grande problema. Então eu tenho que usar a matéria, que é uma ferramenta. É uma ferramenta. Assim, eu levo minha mochilinha, eu tenho o meu lápis, eu tenho o meu caderno. É assim que eu tenho que pensar. São coisas que vão me ajudar na minha caminhada. Não emprestar o lápis para um coleguinha que está precisando, ceder uma folha, emprestar um livro. É assim que a gente tem que administrar os bens que nós temos. É difícil, né? Porque a gente vive num mundo onde a expectativa, né, de caos, as expectativas econômicas não são das melhores, nunca vão ser, né? A gente, quando começa a estudar aí a história antiga, as preocupações, né, das pessoas, dos cidadãos daquela época são as mesmas das de hoje. Então isso não adianta, a gente tem que entender isso e refletir cada vez mais sobre isso. Isso tudo fica, né? Hoje em dia tem pessoas que estão comprando aqueles detetores de metal e acham aí tesouros e mais tesouros. Imagina os cidadãos que enterraram aqueles tesouros, né, enterraram ali na terra, por questões diversas, aquilo ficou. E a história passou, e os anos passaram. E ele, né, foi embora, não pôde levar aquele tesouro. E nós lutamos para construir um patrimônio para os nossos herdeiros. Será que esse patrimônio vai fazer bem a essas pessoas? São casos de luta, de disputa, injustiça, né? Então, não foram os bens, foi a educação também que eu dei, né? Os exemplos que eu dei para aquelas pessoas, né? Para os meus herdeiros, para aquelas pessoas para quem eu vou deixar, né, o meu legado material.
Então a gente tem que refletir sempre sobre isso, né? É fazer o bom uso, né, do que Deus nos proporcionou. Nós somos usufrutários dos bens divinos, né? Nós somos administradores. Então vamos administrar bem isso aqui. Eu vou deixar, claro, eu tenho preocupação, eu gostaria de deixar uma ajuda aí para os meus filhos, para que eles não passem perrengue, mas vamos educá-los, né? Para que eles corram atrás, para que eles valorizem, não é? Eles têm direito à casa, né, a ter um lar. Né? Isso é interessante, eu poder deixar esse tipo de coisa. Agora. Eu não posso deixar aí os meus herdeiros, os meus filhos, na opulência que eu vou estar prejudicando. Né? Agora, eu vou deixar os bens que eu conquistei para eles serem bem utilizados. Eu vou doar para uma instituição, para uma faculdade, eu vou deixar também. Né? Eu posso deixar para os meus filhos, que eu sei que eles vão fazer um bom uso, porque eu os conheço. Então a gente tem que pensar nisso, né? Senão eu posso estar contribuindo também para a queda, né, de outros espíritos. E como é que eu vou estar lá do outro lado? Eu vou ser responsável também por isso. Né? Fazer bom uso, né, dos bens materiais e dar a eles a importância devida. Né? Nós não vamos, a nossa consciência não vai ser julgada, né, pelas quantias que nós guardamos, que nós acumulamos. Nós precisamos fazer sempre esse exercício, pensar sempre nisso. E vamos aí para a questão seguinte: que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Existe realmente, né? Até os dias de hoje, essa coisa, você conversa com algumas pessoas e Deus é tudo, então eu vou para tudo, eu vou me misturar lá naquela. Né, são concepções, as pessoas não se aprofundam, né, e não à toa, né, porque quando você se aprofunda, você precisa raciocinar, e muitas vezes esse raciocínio vai levar por um lado que não interessa a você, não interessa aqueles que te acompanham. Né. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Responderam. Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Então, claro, nós estamos no todo. Para onde que a gente vai? A gente vai para o todo. Só que eu conservo a minha individualidade, né, as minhas conquistas. Contrariamente à ideia, né, daqueles que imaginam que perdemos quando voltamos ao todo universal. Né? Na realidade, se chama panteísmo, que é a crença segundo a qual Deus e o universo seriam a mesma coisa. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Né? Por isso é importante a gente raciocinar, né, sobre os atributos da divindade. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Ele não pode ser causa e efeito. Não existe isso. Né? Esta doutrina faz de Deus um ser material, né, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Então nós vimos isso, né, nos atributos da divindade lá na frente. Né? Se eu, que sou ainda muito material, né, ligado às coisas da matéria, eu desencarno, eu volto para o todo, eu vou me misturar com Deus, então esse Deus, ele tem uma grande porção material também. Então ele está sujeito à instabilidade, né, dessa matéria. Então essa crença não faz o menor sentido, né, logicamente falando. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Tá bom. Morri, o cara ali está dizendo que é fulaninho. Como é que eu posso saber se é mesmo ele?
Não tendes esta prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, verias. Se não fosseis surdo, ouvirias. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entendem conjunto de seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Então, tem que separar, né, esse pensamento. Aí eu volto para o todo, volta, claro, nós estamos no todo. Nós somos parte de um grande conjunto, mas eu não vou perder a minha individualidade, eu não vou transformar aquele Criador que me criou num ser, né, parecido comigo, não tem condições de ser feito. Se as almas se confundissem num amálgama, né, ou seja, numa mistura, só teriam as qualidades do conjunto, nada as distinguiria uma das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando ao contrário em todas as comunicações denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesmo de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Então, o Espiritismo, né, através das comunicações espíritas, aí ele vem ratificar, né, essa ideia que era vendida como artigo de fé de ter algo que sobreviveria à morte. Né? Então, o Espiritismo ele confirma isso e nos traz provas incontestáveis quanto a isso. Questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Eles respondem: a vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então nós somos criaturas imortais, criadas por Deus, e nós vamos voltar, não é, para o nosso ambiente, e esse ambiente ele tem uma continuidade. Né? Não seria mais exato chamar vida eterna dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Eles respondem: essa é antes a felicidade eterna, mas isso constitui uma questão de palavras, chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Então são questões semânticas, né? de vocabulário. Então, a ideia, o importante é entender, é captar a ideia. Né? O que é eterno é que vai ter ali, nós tivemos um começo, mas ali nós temos uma solução de continuidade, nós continuamos. Né? Voltamos, né, para algo que não vai morrer, né? Que tem uma duração aí dita eterna. Né? Mas isso são conceitos, né? Porque eterno, só Deus, né? Porque ele já existia e antes de tudo, ele não foi criado. Mas nós somos eternos, nós somos imortais, nós fomos criados e vamos continuar. Nós temos aí a nossa continuidade. Bom, vamos então para nossos comentários finais. Mas como é que a gente pode falar de provas de comunicação
né, e provas da individualidade sem pensar no Chico Xavier. É claro que Kardec, na própria codificação, né, nós temos ali o Céu e o Inferno cheio de relatos, né, que comprovam a individualidade dos comunicantes, mas enfim, nós temos mais atualmente o Chico, né, esse caso aí ímpar, né, que através do seu extenso trabalho, né, dedicado ao intercâmbio espiritual, ele amparou, consolou, esclareceu, né, seja devido aos inúmeros detalhes, seja pela elevação, seja pelo consolo proporcionado por essas mensagens, mostrando que além do túmulo existe vida e que o espírito sobrevive com todas as suas particularidades. Né, resumindo, a obra da psicografia do Chico, né, é um grande recado. Nós vivemos, nós continuamos. E naquela época, o Chico ele era muito achincalhado, né, contestado, né, ser um farsante. Enfim, despertou a atenção de um perito, né, em datiloscopia, perito que atesta ali a assinatura, né, ele ganhava a vida com isso, né. Ele analisou a caligrafia das mensagens psicografadas por Chico, né, e confrontou com os textos daqueles indivíduos ainda vivos na época. O resultado, né, desses exames grafotécnicos se transformaram num livro, A Psicografia à Luz da Grafoscopia. Ao encerrar o estudo, esse autor, o professor Pierandrea, na época professor do Departamento de Patologia Aplicada da Universidade de Londrina, se converte ao Espiritismo. O cara não tem, né, como negar essa escrita da pessoa, assinatura idêntica da pessoa. O Chico era médio fantástico. Né? E são tantos os casos, tantas as provas, que espantoso é não acreditar, é se deixar levar pela ideia de Deus, no alto da sua bondade e de sua justiça, permita lançar no todo universal todas as conquistas individuais a se misturarem e se perderem num turbilhão infinito, beneficiando aqueles que nada fizeram em detrimento de outros que avançaram. Então, essa ideia de todo, de nos perdermos aí, isso aí também, né, a razão, a lógica. Mas para eu chegar na razão, na lógica dessa análise, eu preciso começar lá do começo, o que é Deus, né, e montar essa estrutura para eu conseguir entender, compreender, né, todo o processo que vem depois do momento da criação. Então, é isso, meus irmãos, que a luz, a bondade, o amor de Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré. Fiquem em paz.